Olá, muito bom dia. Como é que está o seu domingo? Como foi o seu Natal e os preparativos para o Ano Novo? No Fala Amazônia deste domingo, vamos exibir algumas matérias atendendo a pedidos de quem participou quer rever o material que foi produzido, onde vamos mostrar para você sobre a tecnologia ZARC de plantio. Você vai saber como funciona o engenho aqui na capital, além de mostrarmos a produção do abacaxi lá em Porto Acre e mostrar como funciona o turismo aqui na área central de Rio Branco. Essas e outras informações você acompanha agora no Fala Amazônia. Muito bem, neste primeiro bloco vamos exibir uma matéria sobre um estudo desenvolvido pela Embrapa, onde você pode ter acesso a este aplicativo para saber a melhor época do plantio e mostramos agora. Seu João Paraná é um agricultor acreano com muita experiência. Ele enfrenta grandes desafios para produzir, como o excesso ou a falta de chuvas. Nós enfrentamos a situação aqui no Acre, muitas vezes de chuva, né? Mas a gente vê lá para o sul e enfrenta sol, né? É a mesma coisa, né? Então é uma coisa e outra. Então você tem que fazer as coisas mais ou menos na janela certa para ver se dá certo, né? Olhando as coisas e sendo ágil para colher. Não adianta querer dizer assim que o tempo vai dar certo. Vai dar certo, mas você tem que ser ágil também, senão não consegue. O Brasil é conhecido mundialmente por sua vasta agricultura, mas eventos climáticos extremos podem prejudicar o desenvolvimento das lavouras. A Amazônia é uma região com longos e intensos períodos chuvosos. As chuvas são essenciais para a sobrevivência da floresta, dos recursos hídricos e da produção agrícola regional. Mas em excesso causam perdas na produção, por isso, o uso de informações do zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, pode ajudar a proteger as lavouras e evitar prejuízos para os produtores. Você tem uma ferramenta, se você saber usar ela, você vai ter uma melhoria muito grande, né? Então acho que todo mundo tem que fazer esse planejamento, começar a acompanhar esse planejamento, porque para dar certo, porque não o cara reclama, o meu não deu certo. Claro que você não planejou, né? Não teve base em nada, então a gente tem que ter base em alguma coisa. A gente plantava antigamente, você não queria nem saber o clima, né? Hoje você quer saber quando vai chover, quando não vai, que tal mês que vai chover mais, que tal. Se você estando baseado em uma coisa, acompanhando, ainda pode dar errado. Agora imagine se você ficar sozinho, né? Sem nada, sem acompanhar nada. Não só eu, influenciar todo mundo para começar a acompanhar essa ferramenta do ZARC, porque senão nós podemos, uma hora, fazer a coisa e dar muito errado, né? E como tem o ditado, a agricultura era uma coisa de risco. E como é de risco, se nós não planejar bem, vai ter problema com certeza, né? Mas o que é o ZARC? E como ele contribui para o planejamento eficiente das atividades agrícolas? O zoneamento agrícola de risco climático é um instrumento de política agrícola de gestão de risco na agricultura relacionada a fenômenos climáticos. A ferramenta é de fácil adoção e pode ser utilizada por produtores rurais e agentes financeiros, dentre outros públicos interessados. Os estudos de zoneamento agrícola de risco climático são realizados com base em método validado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, por meio de avaliações de parâmetros de clima, tipos de solo e ciclos de cultivares, são definidas as melhores épocas para o plantio das lavouras. As fases principais são a semeadura, o florescimento e, onde não se quer chuva, a colheita. E para cada época de plantio existe uma análise. Então, se está falando de safra convencional, que vai de setembro, outubro a fevereiro, março, é uma análise. Se está considerando a segunda safra, que vai de fevereiro, março, nas janelas do zoneamento agrícola de risco climático, até junho, julho, é outra análise.
O resultado desses estudos são publicados por meio de portarias do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, por cultura e unidade da Federação. A publicação também fornece a relação de municípios zoneados e os calendários de plantio ou semeadura. O uso dessas informações ajuda a evitar tanto a falta d'água como o excesso de chuvas em fases estratégicas das culturas. A política pública de zoneamento agrícola de risco climático, ela embasa, por exemplo, o seguro agrícola, por isso que ela é muito importante para o crédito rural. Ela faz com que o produtor rural possa plantar na época mais correta, diminuindo assim a probabilidade de prejuízos. A política pública zoneamento agrícola de risco climático, ela embasa, por exemplo, o seguro agrícola. Por isso que ela é muito importante para o crédito rural. Ela faz com que o produtor rural possa plantar na época mais correta, diminuindo assim a probabilidade de prejuízos, a probabilidade de perdas e danos, tanto no plantio como na colheita. Na colheita, no estado do Acre, por exemplo, nós temos tido vários problemas relacionados a perdas e danos ocasionados às mudanças climáticas globais. E o zoneamento agrícola de risco climático, com política pública, ele tenta minimizar essas perdas do produtor rural e, com isso, toda a sociedade sai ganhando. A probabilidade de perdas e danos, tanto no plantio como na colheita no estado do Acre, por exemplo, existem vários problemas relacionados a perdas e danos e ocasionados por mudanças climáticas globais. E o zoneamento agrícola de risco climático, como política pública, tenta minimizar essas perdas do produtor rural. As informações do ZARC estão disponíveis no site do MAPA e também podem ser acessadas por meio de aplicativo, tecnologia desenvolvida pela Embrapa de acesso gratuito para celulares. Com base nas recomendações, os agricultores podem planejar suas safras de forma mais eficiente e minimizar os riscos de perdas. Dando seguimento sobre plantio, você vai acompanhar a matéria que produzimos lá em Porto Acre sobre a produção de abacaxi. Distante da capital acreana, a cidade de Porto Acre, que carrega em seu DNA a história de formação do estado como palco da Revolução, fica a pouco mais de 60 quilômetros. Nossa equipe hoje vai mostrar a história de José Carlos, um dos maiores produtores e comerciantes de abacaxi e banana, ao mesmo tempo que faremos o mesmo percurso que ele realiza para poder produzir, escoar e comercializar os produtos. Seguindo o produtor, saímos da área urbana e passamos a entrar na zona rural do município, onde andamos por quase 20 minutos de carro até chegarmos às margens do rio Acre, pois para chegar até a propriedade dele, precisamos atravessar o rio. Estamos passando pela região que passou a ficar conhecida como ponto turístico da cidade, a Cachoeira do Abraão. Como diz o ditado popular, em ladeira abaixo todo santo ajuda. Depois de atravessar, precisamos subir o barranco, e com a seca do rio, aumenta as dificuldades até chegarmos na parte alta. Esse pequeno trecho que vocês observaram a gente subir, uma única vez que a equipe praticamente chegou aqui esbaforida no popular, imagine eles que são produtores e dependendo da quantidade da produção que eles colocam no paneiro ou peneiro, eles dão essa subida. Então imagine uma média de 10 a 15 viagens subindo e descendo o barranco. Depois de subirmos, ainda caminhamos cerca de quase 2 quilômetros com um sol de rachar e um calor sem precedentes. Mas seguimos firmes. Enquanto caminhamos, Carlos explica que na propriedade eles trabalharam com a produção de abacaxi, da banana e com outras cadeias produtivas como o leite. Ele ainda relata que na época em que o pai era mais novo, eles também trabalhavam com a produção de milho e arroz, mas com a mudança e o interesse de comprar outros produtos nos supermercados, eles diminuíram as produções.
Eu sou José Carlos, moro aqui no município de Porto Acre, no 31 da estrada de Porto Acre, desce no ramal 12 quilômetros, atravessa o rio e fica a nossa propriedade. Sou produtor de abacaxi há 30 anos e vivemos aqui nessa região aqui, um pouco isolada, com muita dificuldade para escoar a nossa produção, e mexemos com um pouco também de outras lavouras também, mas muitas vezes nós desanimamos porque não temos uma assistência por parte do governo, das prefeituras, falta incentivo para o produtor. Meu pai começou a mexer, eu tinha 10 anos de idade e comecei trabalhando, produzindo junto com ele, e aí fomos ficando adultos e eu mexendo com abacaxi. Aí meu pai, quando chegou a idade de se aposentar, ele deixou a atividade de mexer com abacaxi e eu continuei junto com minha esposa. E depois que meu pai parou de mexer com abacaxi, eu já estou com 17 anos, junto com minha esposa, plantando, colhendo e levando. Pretendo sempre, eu levo uma fruta de qualidade. Quem me conhece sabe que eu sempre levo uma fruta de qualidade para o mercado. Para quem não mexe com abacaxi, pensa que o abacaxi é uma fruta que é só você plantar. E não é assim, você tem que plantar, colher e dar assistência toda até o final. E ela é uma fruta que você passa no mínimo 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses para você levar para o mercado. Ela chega também, às vezes, dependendo da terra, até 2 anos para você levar ela para o mercado. E esse tempo você tem que estar zelando ela direto. Quando nós comecemos, era na carpida de enxada braçal. Hoje nós já zela com o auxílio da roçadeira que a gente roça o abacaxi na roçadeira. Mas mesmo assim ela é uma fruta que depende de muito cuidado. Você está sempre colocando um pouco de inseticida para matar os besouros, que ele dá bastante besouro na fruta. E se não você colocar, se não estiver bem atento, ela fica uma fruta feia, ela não fica uma fruta saborosa para você levar para o mercado. O produtor ainda destaca que busca manter a plantação de forma saudável e com produtos naturais para combater a possibilidade de pragas e, quando precisa usar inseticidas, que faz uso dos menos agressivos, pois a qualidade do seu produto também depende disso. Eu uso, e vários produtores aqui da região usam, o Decis, que é um inseticida que ele é usado na plantação de cebola. Ele não agride tanto o meio ambiente e também a população. Sabemos que tem vários inseticidas que eles são muito fortes, são muito prejudicial à nossa saúde. O produtor ainda relata que, com a aposentadoria do pai e o custo do trabalho, por falta de mão de obra qualificada, acabou diminuindo a sua plantação. Quando nós começamos trabalhando aqui junto com meu pai e meu irmão, a gente chegou a quase 100 mil pés. Hoje, eu sozinho já diminuí bem a produção. Eu fiquei com 50 mil, 40 mil e hoje, na ativa mesmo, eu tenho uns 20 mil pés. A maior dificuldade aqui na nossa região é no escoamento, porque por ser uma região meio difícil de acesso,
muitas vezes nós temos dificuldade em chegar até Rio Branco para vender, né? Porque aí vem começa o abacaxi, ele é uma fruta que às vezes ele já chegando a chuva, e aí a estrada chove, aí fica melado, às vezes atola, mas o acriano ele é uma pessoa que não desiste, ele corre atrás dos seus objetivos. As altas temperaturas que têm atingido o estado podem interferir na produção do abacaxi, pois além de estragarem o fruto, está literalmente cozinhando ainda no pé da planta. A dificuldade assim, que a gente está tendo mais perca na produção do abacaxi é o clima, porque o clima ele está muito quente e aí está queimando muita fruta. E o tempo quente demais, ele cozinha a fruta, não fica uma fruta saudável, ela fica uma fruta, a cor dela não fica uma cor normal. O plantio do abacaxi, você prepara a terra, né? Aqui nós mexe no sistema antigo, você broca, encoivara, e aí chega a chuva, aí vem o período de plantio. Você planta ele, nós plantamos no famoso pé de galinha, 3 pés de abacaxi. Encoivará, para quem não conhece, é juntar toda os paus que fica dentro aquela galhada que fica dentro do roçado. Você corta com motosserra e depois você toca fogo nas coivaras e deixa a terra toda limpa, toda propícia. Depois de toda essa saga, sobe barranco, anda quantos quilômetros são necessários e conhecer a plantação do abacaxi, agora a gente vai se deliciar com o suco de abacaxi. O produtor também trabalha com outras cadeias produtivas aliadas ao abacaxi, mas é através da sua esposa que ele abre o foco para outras oportunidades. Eu também, junto com minha esposa, não trabalhamos só no abacaxi. Nós temos uma renda extra. Eu tenho um pouco de gado e minha esposa também faz bolo. E aí também temos banana, né? E aí a gente ajunta aquela produção do mês e que nós fazemos o nosso salário, né? Não somos assalariados, mas a gente sempre honra com o nosso compromisso com as nossas contas. Nós, quando começamos, o abacaxi que tinha defeito ficava todo na roça. Por sol queimar, estragava para virar adubo. Hoje, com o incentivo da minha esposa, nós corta o abacaxi que tem um pequeno defeito e faz polpa que vai todo para os lanches de Rio Branco, daqui da região, do município. E também para as boleiras da região, porque é uma fruta muito saborosa e muito procurada pelo acriano. O período de plantio, ele fica sempre quando a chuva volta, porque você planta ele no SPEC. E se for uma terra de barro muito seco, você não consegue plantar ele, porque o solo fica muito duro. Quando começa a chuva, aí que vem a época do plantio. Sempre é de outubro, novembro, dezembro até janeiro, dependendo do período de chuva. E se não tiver chuva, o produtor ele não consegue plantar, porque com solo seco você não consegue plantar. O abacaxi ele é uma fruta que ele se dá na terra seca, mas o produtor ele não consegue plantar, porque nós não temos ainda uma broca para plantar ele, porque ele fica ali no máximo 5 centímetros de fundura. E aí o solo seco
não fica propício. Você, com o spec você fura e coloca ele dentro. Se tivesse irrigação, com certeza melhoraria, mas isso para o produtor é um custo grande, porque aí você vai entrar com todos os utensílios e aí com o custo do irrigamento e mais o custo da produção em si, não compensa para o produtor. Se nós tivéssemos uma assistência técnica de qualidade, aí sim, aí mudaria toda a história do plantio de abacaxi na nossa região, né? Aqui, para mim escoar a produção, eu coloco o abacaxi numa carroça, num carro de boi e levo 1.300 metros, chego na beira do rio. Desço, coloco no barco e subo para o outro lado. Aí lá do outro lado tem uma rampa que eu desço com o carro e consigo a colocar o produto, que aí é para chegar no mercado. Uma trabalheira tremenda. Já que estamos falando do abacaxi e que ele também é fruto de renda das boleiras, nada mais justo do que ensinarmos a receita fácil e prática usando o abacaxi. Papel e lápis na mão. E esses serão os seguintes ingredientes. Vamos ao preparo. Oi, eu sou a Maura. Vamos fazer uma receita de bolo com recheio de abacaxi. Nesse bolo vai ovos, açúcar e manteiga. Nesse primeiro processo a gente vai bater até ficar um creme fofo, em média de 5 a 7 minutos. A gente vai levar na batedeira para bater. Após bater os 7 minutos, esse processo é feito à mão. Você coloca o leite, todo de uma vez. Aí mistura um pouco. Aí agora você vai misturando aos poucos a farinha de trigo já com fermento. Mas esse processo aqui é interessante ser feito à mão, porque na batedeira vai bater muito a massa e vai desenvolver o glúten da massa. Ou seja, o bolo vai ficar embatumado se desenvolver o glúten da massa. Pronto, a massa está no ponto de pôr para assar. Fica uma massa aveludada. Agora vamos colocar a massa para assar. Você vai untar a forma. E eu gosto de pesar a quantidade de massa que vai em cada forma. Assim o bolo fica tudo num padrão só. Agora eu já tirei a tara da minha forma, vou adicionar a massa na forma e levar ao forno para assar. Eu costumo colocar em cada forma 500 gramas de massa. Aí você agora ajeita a massa com uma colher para a massa ficar uniforme. Está no ponto de ir para o forno. Agora vamos levar ao forno em média de 40 a 45 minutos. Após os 45 minutos, o bolo vai sair assim. E a gente vai fazer o processo de rechear ele. A gente vai tirar essa parte aqui de cima e vai rechear ele com abacaxi. Corta ao meio, como vocês estão vendo aqui que está cortado, né? Aí você tira um pouco da massa para preencher de abacaxi. Você coloca essa tampinha aqui em cima
e vai confeitar agora com mousse de leite ninho. Após você colocar o recheio de abacaxi, agora vamos decorar o bolo. Você coloca mousse de leite ninho, aí espatula o bolo e polvilha leite ninho por cima e decora com alguns brigadeiros e o próprio abacaxi. Espero que tenham gostado da receita e se você quiser se deliciar com este bolo, é só me seguir nesse endereço que está passando na sua tela. Olha só, falamos a respeito de produção, vamos tratar sobre segurança, principalmente na energia elétrica, tanto para você que mora na cidade, como quem mora também no campo, onde a Energisa traz dicas para a gente. Olha só, o Fala Amazônia vai trazer dicas para você, tanto da cidade como da zona rural, a respeito da segurança na questão da energia elétrica. Aqui ao meu lado está o Bruno, que é da Energisa. Bruno, que dicas você trouxe para quem está nos assistindo com relação aos cuidados que devemos ter na rede? Primeiramente, bom dia a todos. Falando sobre intervenções, esse é um tema que a Energisa tem trabalhado com frequência, principalmente na zona rural. Existem duas vertentes para a gente considerar. Tem a vertente operativa e tem a vertente de segurança. Tá? Quando a gente fala da parte operacional, durante uma intervenção, o cliente ele pensa que ele está se autorreligando. A intervenção nada mais é que a tentativa de autorreligamento por parte do consumidor. Só que durante essa intervenção, essa tentativa de autorreligamento, os clientes, primeiro, ele tem um risco de segurança, porque eles estão colocando sua vida em risco. Tá? É importante frisar que apenas a Energisa tem os treinamentos adequados, os equipamentos adequados para intervir de forma segura. E, em segundo lugar, os clientes, ao fazerem essas intervenções, eles estão também colocando o fornecimento em risco. Tá? Então, quando um cliente ele faz uma intervenção, ele pode estar, ao invés de um problema, um defeito na rede, afetar poucos consumidores, por exemplo, um ramal como esse, nós temos 2 consumidores. Quando um cliente desse ramal faz uma intervenção, ele vai afetar aproximadamente 2.000 consumidores. Aí, nesse ponto, tem um problema operacional, porque a Energisa vai demorar muito mais para fazer o atendimento e além de afetar muito mais consumidores durante essas intervenções. A intervenção que você também fala é referente, existem duas, por assim dizer, que é a que você faz a manutenção na rede, como vocês são orientados, vocês têm um treinamento, e acaba que as pessoas também têm aquela história de tentar fazer o gato, como você falou, o religamento indevido, que às vezes aquela parte, estrutura, que vocês têm um nome técnico, mas todo mundo conhece como canela, né, de energia, as pessoas acabam intervindo, colocando em risco não somente a elas, mas como o fornecimento e também o pessoal de vocês, não é isso? Quando cai a canela, né, significa que um ramal ele ficou sem energia. E quando esse ramal fica sem energia, as pessoas vão e tentam se autorreligar, ou seja, intervêm nessa canela. Só que ao fazer isso, pode ser que nossas equipes já estão no ramal fazendo, inclusive tentando restabelecer energia, e ao fazer isso, essas pessoas podem estar colocando a vida das nossas equipes em risco, não só a vida das nossas equipes, mas também dos seus familiares, de outras pessoas que moram naquele ramal, podem estar correndo risco e não só as pessoas do ramal, mas a própria vida em risco ao fazer essas intervenções. Você tem mais alguma dica com relação a essa questão da intervenção e segurança? É importante ressaltar que como nós estamos entrando num período de chuva, né, é também comum aqui na região do Acre a gente ter alagações, né? Desligar o disjuntor quando você tem uma região alagada, e se você se sentir inseguro, né, não tiver confiança para fazer essas intervenções ou mesmo mexer em bomba d'água, né, existe um risco nessas situações e a gente está disposto, né, ligue para a Energisa que a gente faz a orientação correta e intervém de forma segura. Qualquer intervenção na rede deve ser realizada pelas nossas equipes de forma segura, de forma correta, para que não tenha nenhum problema para o fornecimento de energia e nem para a população em geral. Olha, Bruno, muito obrigado pelas suas dicas. A você que nos acompanhou, tá aí, segue essas dicas. Quem quiser tirar outras dúvidas e mais informações, acionar a Energisa, tem os canais digitais que está aparecendo para você na sua tela. E daqui a pouquinho o Fala Amazônia volta com mais informações. É um instantinho só.
Estamos de volta com o seu Fala Amazônia e neste bloco você vai conhecer um pouco daquela regionalidade, um pouco do turismo, da ancestralidade, dos cuidados com a saúde através das ervas medicinais e outros assuntos que podem ser encontrados no Mercado Velho e você passa a acompanhar. O Mercado Velho foi construído em 15 de junho de 1929 por Hugo Carneiro, governador na época. É uma das primeiras construções em alvenaria do município. Com seus 94 anos, o Mercado Velho, que também passou a ser chamado de Novo Mercado Velho, devido à sua revitalização em 2006, ainda fascina por sua arquitetura e tão carregado de histórias que ajudaram e ainda contribui com o estado do Acre e com a capital. É um dos principais cartões postais da cidade de Rio Branco, localizado à margem esquerda do Rio Acre. Na entrada do mercado é possível observar as 10 lojas que foram mantidas. Aqui se encontra de tudo um pouco, por servir de uma área turística. João Neto é um dos comerciantes e trabalha muito com artesanato e artigos que destacam a paixão dos acrianos e a admiração de quem visita o estado. Eu comecei com as camisetas, né? Que são as camisetas do Acre, que são aquelas famosas. Nós temos também as camisetas da nossa bandeira, que é um dos produtos que mais saem hoje, né? Hoje nós temos assim uma variedade muito grande em loja. Quem o acreano que quiser procurar a nossa loja e quiser uma lembrança do Acre, nós temos aqui para atender desde o preço mais caro ao mais barato, né? Nós temos aqui, por exemplo, os ímãs de geladeira, que são as coisas que mais saem. A gente tem a opção também de escrever o nome ou escrever qualquer tipo de frase que a pessoa queira, né? Temos os chaveiros lá atrás também, que são típicos da nossa região, né? Aqui você acha de tudo. Então, o cliente, eu costumo dizer que ele só paga quando não gosta, né? É uma brincadeira até para atrair eles, porque tanto o acriano como o turista, ele tem um pouco de receio de entrar dentro da loja, né? Então, a gente se descontrai um pouquinho, chama para tomar um café, tomar uma água, faz uns convites nas redes sociais também, né? E a gente está aqui para divulgar o nosso trabalho, né? E, assim como os demais artesãos que nós temos aqui em loja também, né? Alguns, por exemplo, como esse rapaz aqui que fabrica esse tipo de artesanato, que é um pedreiro, né? Olha o trabalho que esse rapaz faz aqui, ó, com a madeira, né? Então, assim, nós temos várias coisas assim que o turismo nos cobra que a gente tenha, né? Hoje, assim, a gente pode dizer também que o nosso turismo, ele está um pouco fraco, né? Mas eu acredito que esse mês de dezembro vai ser um mês de grande fluxo, né? Agora, o que, vamos dizer assim, que estraga um pouco o nosso turismo são os preços dessas passagens abusivas, né? Caras aqui para você vir para o nosso estado. Às vezes, quem vem para cá ou vem para trabalhar, raramente você vem aqui para conhecer, né? Mas mesmo assim eu ainda pergunto para alguns clientes qual foi o motivo que trouxe ele a vir ao nosso Acre, né? Que muitos deles falam, curiosidade de conhecer, né? E vai para as aldeias, tem muitas coisas que eles fazem que seja propício a isso, né? Aqui o vendedor não somente entende do negócio, como gosta de explicar tudo. E para quem gosta de produções peculiares do estado, tem o licor e a cachaça, que mesmo com o rótulo de mineira, é legitimamente acriana. Fabricada no interior do estado, né? Aqui conta um pouquinho da história dele, da pessoa que está fazendo, né? Nós temos o licor do jambu, jabuticaba e o licor do cupuaçu, né? Por mais que esses daqui sejam caseiros, ele passa por todo um processo de fermentação que deixa o licor com o gosto do licor realmente, né? Então, assim, eu particularmente sou suspeito para dizer assim que isso daqui é gostoso. Então, eu faço com que o nosso cliente, a pessoa que chegue na nossa loja, prove, né? E que saia maravilhado daqui, né? Hoje nós temos também as camisetas, adultos e infantil, né? Os bonés, nós temos os bonés do Acre aqui atrás, pintado e os bordados também, né? Com uma variedade muito grande de produto dentro de loja. No espaço do Mercado Velho encontramos uma ilustre figura popular e reconhecida internacionalmente, o famoso Dr. Raiz. Em sua loja é possível encontrar artigos e receitas de medicamentos do tempo de nossos avós. Se tem uma tosse, corre para o lambedor. Tem um problema na barriga, aqui tem a garrafada ideal. Raimundo, o Dr. Raiz, explica que vem crescendo o número de pessoas atingidas por doenças da época, como a dengue,
e para pessoas que precisam de uma erva medicinal, ele tem. Muitas pessoas têm procurado e o impressionante hoje que as pessoas que estão pegando dengue não é mais de primeira, eram pessoas mais de periferia, né? Hoje, pessoas do centro da cidade, pessoas mesmo estão procurando o medicamento para dengue. Aí você pergunta assim, mas a dengue tem um medicamento? Existe sim, existe o cravo de defunto e existe também a moringa natural, que são duas plantas medicinais que elas são plantas que elas combatem febre alta, combatem febre com frio. Então essas duas plantas aí, elas são hoje atualmente muito procuradas. Um dos produtos mais procurados é o sangue do dragão, e ele explica um pouco dos seus benefícios, e dependendo do caso, ele só pode explicar diretamente para o paciente o benefício e a forma de utilizar. Sangue Dragão é um produto assim que tem mais de 40 anos que eu conheço Sangue Dragão desde quando eu era criança, tá entendendo? E até hoje sempre tem aquelas pessoas que procuram. Então não tem uma garrafada mais procurada ou menos, mas essas aí que eu te falei agora atualmente, o cravo de defunto, a moringa, o sangue de dragão, tá entendendo? Muitas pessoas aqui nessa região pegam úlcera, né, para tratamento de úlcera, de gastrite, de ameba, de pedra na vesícula, então é tudo isso aí. O Sangue Dragão ele auxilia a eliminar úlcera, gastrite, hemorroida, ameba e pedra na vesícula. Os benefícios dele é esse. Agora tem outros benefícios do Sangue Dragão que a gente assim não coloca assim para qualquer pessoa, não coloca na imprensa, porque são mais coisas que a gente fala pessoalmente. Vale lembrar que o Mercado Velho é aberto todos os dias para visitações. Aos finais de semana, apenas algumas lojas ficam abertas. Mas para quem deseja somente turistar e conhecer o espaço, é uma opção para tomar um café, almoçar ou só acompanhar o final da tarde. Fica a dica para o seu final de semana. E olha só, depois que nós mostramos a matéria sobre o Mercado Velho, tivemos um bom depoimento do Dr. Raiz, que vamos acompanhar agora. Na realidade assim, tem sido um período muito movimentado, esse período de dezembro, né? Mas assim, eu estive observando que os ouvintes dessa TV, eles são muito cativos, porque aparece muita gente, todos os dias, pessoas que olha, eu sou dando uma entrevista, falando sobre as garrafadas, e eu vim aqui para ver a garrafada, e deu uma repercussão grande, graças a Deus. Você observa, né, o tempo que você está na loja aqui, o retorno tem sido muita gente. Eu acredito que é porque vocês são horários bons, né, onde o pessoal está ligado, né, procura estar ligado. Então, eu parabenizo a equipe de vocês por estar produzindo boa matéria, falando sobre as coisas que temos de bom aqui no Acre. Melhorou muito assim o movimento da gente, porque a gente estava, né, com a ponte fechada, né, e a população pensa que a gente não está aqui, mas na realidade, depois que saiu a entrevista, e todo mundo está sabendo que ficou até mais fácil de estacionar, né, e todo mundo está vindo, graças a Deus. Olha só que bacana esse depoimento também do Dr. Raiz com relação ao programa que fez a diferença para ele. Se você quer anunciar conosco, quer mostrar o seu empreendimento, sua marca aqui no Fala Amazônia, basta ligar para esse número que aparece aí no seu visor da televisão ou nas redes sociais com a gente, e aí a gente pode produzir dando evidência ao seu trabalho. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Fala Amazônia e deixamos uma dica para você. Se você tem algum problema com relação a açúcar, recomendamos sair da sala, porque vamos falar a respeito da produção de engenho aqui em Rio Branco e mostramos agora. A poucos quilômetros da movimentação da cidade, pegamos a estrada do Mutum, onde em pouco mais de 15 minutos chegamos no engenho da família do Leandro.
Na propriedade existe uma organização, onde cada integrante tem a sua função. Começamos acompanhando a retirada da cana-de-açúcar, que ainda é feito de modo manual, e com a ajuda de um carro de boi. A plantação não fica muito distante do engenho, onde a poucos metros a cana é colocada em pilhas, pois logo será moída. Mas antes de começar o processo mais intenso, queremos apresentar a história dessas famílias que trabalham há gerações, como é o caso da Carolina Soares, que após o falecimento do pai, assumiu a função e se divide com a faculdade de enfermagem. Eu comecei depois que meu pai faleceu, porque era ele que trabalhava aqui com meu tio, com todo mundo aqui. Aí depois que ele faleceu, aí eu assumi, fiquei trabalhando, entendeu? E levando para frente o trabalho dele. Aí tô até hoje aqui. Aí o que me motivou foi... É porque eu faço faculdade, né? E me ajuda muito. É a minha única renda. Adeilson Souza é um dos colaboradores mais antigos e morador da região que sobrevivia da plantação de mandioca, também conhecida como macaxeira, e como não tinha produção em grande escala, passou a trabalhar como diarista para complementar a renda, até que convidaram para trabalhar no engenho. Nós mexia com goma, farinha, dava diária, né, para um, para outro. Aí vim dar umas diárias aqui, brocando campo. Aí fui brocando campo, ficando trabalhando aqui, aí foi que a mãe dele era viva, aí me colocou para começar a cortar cana. Aí em 2016, quando eu cheguei aqui, aí a minha cultura era só macaxeira, vender galinha, né, horta, que nós mexe lá. Aí comecei a trabalhar aqui cortando cana, e o pai dele também ainda era vivo, aí disse, leva uma mura de cana, planta lá, que é para tu moer mais nós aqui um pouquinho, que é para fazer um complemento, né, Por exemplo, eu trabalho aqui por mês e moo minha cana. Toda semana eu trago uma carradinha, que nem tá aí lá de fora. Aí, como é que faz? Eu faço em torno de 1.000, 1.200 só na minha cana que eu trago de lá, fora o meu salário daqui, né? Quer dizer, então melhorou e muito, né? Que em vez de eu ter só aquele salário que eu trabalho um mês, eu tenho um outro que eu faço trabalhando para eles e faço o salário extra por fora, que é tanto que eu pago uma moto nova, tudo desse extra fora. Já melhorou e muito, que quando eu mexia só com a horta ou a farinha, era só mesmo para comer, só dava mesmo para ração mesmo, para comer. E hoje já melhorou para mim e muito. Tenho eles aqui que me ajudam em tudo, um boi, um carro, é tudo que eu precisar, eles ajudam. Natural de Rio Branco, Leandro Bonfim é o proprietário do engenho que começou com os avós no cultivo da cana-de-açúcar. E após o falecimento dos pais, passou a tocar o empreendimento e que sempre está em busca de aperfeiçoar o produto. O cultivo da cana vem dos meus avós, passaram para meus pais, meu pai me ensinou. Terminei meus estudos, fui para a cidade, fiz faculdade, tudo, voltei para cá, sempre aqui, sempre tirando meu sustento daqui. Toda a folga que tinha estava aqui, tirando leite, ajudando meu pai a cortar cana, ajudando aqui no engenho, sempre trabalhando junto com ele. Meu pai já se foi, minha mãe também, me via a necessidade de vir para cá. E aqui hoje eu estou, não pretendo sair. Agora mesmo, semana que vem vou começar uma reforma aqui no engenho para melhorar a estrutura, melhorar o produto, para agregar mais valor ao nosso produto, né? Leandro, mesmo enfrentando as dificuldades de furtos, destaca que contou com o apoio dos amigos para tocar o empreendimento, que seus produtos têm grande reconhecimento, além de grande procura. Um produto muito aceitado no mercado, graças a Deus, é um dos engenhos que produz um produto de excelente qualidade, com a gama de produtores e de clientes aí aceito em todo o estado. E não pretendo parar não, pretendo sempre estar melhorando e aumentando a produção. A gente tinha outro engenho aqui próximo, mas houve um imprevisto lá, furtaram o motor que tinha. Meu pai montou essa estrutura aqui, viemos para cá, com dificuldade de conseguir engenho, motor, que é difícil de se encontrar, mas meu pai conseguiu com a ajuda de um e de outro. Montamos essa estrutura, era de chão batido, fizemos de alvenaria, trocamos o telhado, era baixo, ajeitando, melhorando. Estamos sempre melhorando para que
melhorar as condições de trabalho da gente e melhorar o produto que a gente produz, né? Para sempre estar agregando valor e uma qualidade no nosso produto. Dia de quarta e quinta a gente está sempre trabalhando aqui, Estrada do Mutum, quilômetro 8. Veio aqui, perguntou onde é o engenho, todo mundo vai saber a localização aqui, não tem erro. Ou então você vem na estrada, onde você vê cana na beira da estrada, dos dois lados, é o engenho. Não tem erro. O processo começa como mostramos na retirada da cana-de-açúcar e é transportado para o engenho. Aqui começa a moagem da cana que a Carol realiza o trabalho. O suco que sai dos talos é conhecido como garapa, e após atingir a cota, vai para o fogo no tacho fervente, até tirar todas as impurezas e atingir uma outra consistência. Ainda quente é colocado nas formas que darão o formato da rapadura. E a outra parte é modelada de forma manual o alfinim. Com a rapadura pronta e o alfinim atinge um formato para venda, o trabalho não se concentra somente na confecção, mas também na distribuição para comercialização. Nossa equipe voltou no dia seguinte e acompanhou o preparo para a distribuição nas feiras e comércios locais. O açúcar mascavo, a rapadura, o alfinim e o melado. Muito bem, o Fala Amazônia deste domingo vai ficando por aqui. Lembrando a você que quer rever essas matérias, basta acessar as redes sociais do Fala Amazônia ou da TV Norteac. Também tem a reexibição às quartas-feiras, às 10h30 da manhã. Não perca. Então, domingo que vem a gente se encontra aqui às 7 horas da manhã. E até lá.